Olá pessoal, estamos de volta ao nosso terceiro e último bloco, onde a gente vai finalizar as nossas informações dentro das nossas notas explicativas, tá? A próxima informação que a gente vai falar um pouquinho são sobre os empréstimos e os financiamentos. Então a entidade ela vai divulgar também em notas explicativas informações que são obrigatórias sobre os custos desses empréstimos, os prazos desses empréstimos, qual é o total das despesas de juros com esses empréstimos, qual foi a metodologia da taxa que foi utilizada, certo? Para a utilização desses empréstimos e qualquer outro passivo financeiro que não foi mensurado pelo valor justo nesse resultado também. A entidade também vai divulgar se ela tem algum tipo desses empréstimos e financiamentos que estão por exemplo, atrelados a alguma outra informação que ela precisa divulgar. E ela pode separar também isso em quadrinhos, informações, banco a banco, contratos, por exemplo, Finame, que ela tenha, que ela precisa divulgar, né? Então, essas informações todas são obrigatórias que sejam divulgadas em notas explicativas e que tenha essa explicação sobre todas essas informações. A entidade também que ela não seja uma sociedade anônima e ela tenha o seu capital dividido em cotas, né, por ser uma empresa limitada, ela deve divulgar em notas explicativas todas as informações sobre os sócios que participam do capital social dessa empresa e qual é o percentual do capital que representa dele no total do capital da empresa. Então ela vai fazer um quadrinho também comparativo não, né, informativo, com qual é o sócio, qual é o quanto por cento que ele tem e quanto aquilo representa do capital total da empresa, declarado subscrito na contabilidade. Então, essa informação sobre o capital social também é uma divulgação obrigatória que deve ser feita em notas explicativas, tá? Os eventos subsequentes, eles são informações que devem ser informadas apenas em notas explicativas. Mas o que são esses eventos subsequentes? São qualquer evento que ocorreram após o encerramento das demonstrações contábeis. Então, eu encerrei minhas demonstrações contábeis no meu exercício em 31/12 e por algum motivo eu tive alguma informação, seja ela positiva ou negativa, que ocorreu após o encerramento das minhas demonstrações e no período antes da divulgação dessas demonstrações e publicações das demonstrações contábeis. Então, esses eventos eles podem ser tanto favoráveis quanto desfavoráveis para a empresa e ela tem que fazer essa divulgação em notas explicativas. Então, ou seja, qualquer uma ocorrência que ela tenha tido após essa data do encerramento, ela vai divulgar aqui em notas explicativas, tá? Esses eventos subsequentes também podem ser algum tipo de dividendo ou forma de distribuição de lucro que foi decidido após o período contábil, mas que vai ser lançado a informação em notas explicativas, tá? Distribuição de lucro, né? Políticas de dividendos e distribuição de lucro também que ela possa ser feita e também qualquer outro tipo de informação que ela julgue necessário que haja divulgação, tá? Então, ela vai divulgar o quê? Ó, a natureza do evento, qual foi a estimativa que foi utilizada, né, para efeitos financeiros, qual é a declaração que tal estimativa não pode ser feita ou ser feita, tá? Se isso vai gerar algum tipo de ajuste ou não futuramente no resultado do exercício dessa empresa, tá? Outras informações também que ela vai lançar e que são obrigatórias que sejam informadas em notas explicativas os benefícios que ela concede aos seus empregados. Então, qualquer tipo de benefício que seja concedido aos empregados, benefícios sociais, benefícios atrelados aos funcionários, eles devem ser divulgados em notas explicativas, tá? E os tributos também sobre o lucro e benefícios que ela tenha tido e incentivos que ela tenha também. Incentivos financeiros, às vezes ela tem algum incentivo que está relacionado a isso. Se ela fez a utilização, por exemplo, se a empresa é uma empresa do lucro real e ela fez a utilização de benefício de prejuízos fiscais para abater do valor, né, do lucro
da base da tributação do lucro. Então, isso deve ser informado. E os benefícios dos empregados, como eu falei, qualquer tipo de benefício que ela conceda aos funcionários dela, ela vai ter que colocar aqui também notas explicativas, sejam benefícios que são atrelados a alguma obrigação legal ou algum benefício que ela concede aos funcionários por forma voluntária ou mesmo para algum tipo de benefício fiscal que ela tenha atrelado a esse benefício ao funcionário. Então, essas informações também são informações a serem informadas obrigatoriamente em notas explicativas. Agora aqui a gente finaliza a nossa informação sobre notas explicativas de fato. Então, tudo isso que eu relatei até agora são informações que devem conter dentro, de fato, do que a gente chama demonstração contábil, nota explicativa, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora de outras informações que não fazem, de fato, informações sobre notas explicativas em si, mas que podem estar contidas dentro daquele relatório que a gente vai chamar de relatório da administração, certo? Então, dentro do relatório da administração, pode estar contido várias outras informações, tá? Então, o relatório da administração, ele não faz parte das demonstrações financeiras propriamente dito, mas ele é uma obrigatoriedade por lei. Então, a lei exige essa apresentação deste relatório da administração. Então, ele vai descrever e explicar características do desempenho financeiro da entidade, os principais riscos e as incertezas que ela enfrentam, perspectivas para o futuro, né, com base no que aconteceu, no que ela espera que aconteça, tá? Então, os fatores e principais influências que determinam o desempenho dessa entidade, incluindo mudança do ambiente em que ela opera por algum motivo, tá? Qualquer melhoria que fez, qualquer política de investimento para poder melhorar o desempenho. Então, ou seja, quais são os novos investimentos, o que ela está fazendo, diante de cenários de crise, o que a empresa está fazendo para poder se destacar no mercado, manter a continuidade. Então, essas informações vêm de um relatório elaborado pela administração. E ela vai comentar também sobre a descrição dos negócios dela, sobre os produtos, os serviços, sobre a conjuntura econômica atual, certo? Sobre informações dos recursos, os investimentos que foram utilizados por essa sociedade, pesquisas, reorganizações societárias que ela tenha feito, direito dos acionistas, as políticas de dividendos que ela tem ou distribuição de lucro, as perspectivas que ela tem para o futuro, fontes de obtenção de recursos dessa entidade que ela possa ter também. Então, ela vai divulgar e quais foram qualquer tipo de recurso que a entidade possua e que não foi reconhecido no balanço patrimonial por não atenderem o requisito de ser um ativo, certo? Então, ou seja, às vezes a entidade ela pode ter um bem, ela pode ter comprado, adquirido um bem, só que esse bem ele não atende a característica para ser classificado como um ativo. Talvez por não trazer nenhum benefício econômico futuro para a empresa, certo? Mas ele foi comprado, houve o dispêndio do gasto para aquisição, mas ele não atende os critérios para ser reconhecido como um ativo. Então, nesse caso, a entidade ela vai divulgar em um relatório feito pela administração. Então, a administração que vai fazer esse relatório. Então, esse relatório da administração, ele acaba sendo divulgado junto com as notas explicativas. Porém, como eu falei, ele não faz parte do conjunto completo, porém, normalmente, quando ele é solicitado junto com as notas explicativas da sociedade, tá? Agora, sobre o registro do livro contábil, esse registro ele vem por uma obrigatoriedade da lei, né, do Código Civil, lá no artigo 1181 do Código Civil, né, que é essa lei 10.406. A gente tem uma instrução normativa 001 do Departamento de Registro Empresarial e Integração, que fala sobre a responsabilidade do registro do livro, a obrigatoriedade do registro do livro. O profissional da contabilidade, ele deve fazer uma comunicação formal para esse registro do livro, tá? Então, isso está lá na ITG 2000, no item 19, falando sobre essa obrigatoriedade e na resolução 1330 do CFC. Então, a entidade,
ela é a responsável pelo registro dos livros. Então, ou seja, não é de responsabilidade do profissional da contabilidade ir lá e fazer esse registro das demonstrações do livro contábil da empresa. Porém, é de responsabilidade deste profissional da contabilidade que ele informe a empresa que estes documentos eles estão prontos, que eles estão disponíveis e que a empresa proceda com o registro na junta comercial ou no órgão que seja necessário para fazer essa comunicação formal, certo? Então aqui eu coloquei um modelinho, né? Tá bem pequenininho, porém esse modelo ele está disponível no site do CRC, lá em modelos, né, para fazer download. Então lá ele tem esse modelo dessa cartinha que ao final do término da elaboração de todas as demonstrações contábeis, você finalizou todas as demonstrações, finalizou as notas explicativas, você vai enviar esse comunicado formal para a empresa, informando que ela tem que fazer o registro dos livros ou fazer você mesmo o registro dos livros, mas como eu falei, a obrigação é do empresário e não do profissional da contabilidade. Então, muitas das vezes o profissional da contabilidade ele pode proceder com o registro, ele vai lá, faz o requerimento, manda a taxa para o cliente faz o pagamento da taxa, ele vai lá e procede com o registro do livro. A junta comercial, por exemplo, vai fazer o registro desse livro, vai entregar o livro carimbado para o contador e o contador vai entregar para o cliente já o livro registrado. Caso o contador faça todo o livro, encaderne o livro, entregue ao cliente, o cliente por algum motivo fala que não vai fazer esse registro do livro, que não vai pagar a taxa da junta, qualquer coisa desse tipo, o profissional da contabilidade deve ter esse comunicado guardado, né, em sua posse, informando que a entidade é a responsável por fazer esse registro dos livros. E assim o profissional se salvaguarda de que ele fez a parte dele, ele entregou as demonstrações, porém o empresário que não quis fazer o registro como ele deve fazer do livro, certo? Então, é só importante a gente frisar um pouquinho sobre isso, porque muitas das vezes o profissional, ele faz o livro, ele vai fazer todo o conjunto das demonstrações, ele vai mandar encadernar o livro, porém o empresário vai falar, eu não quero fazer esse registro agora, não vou fazer agora, porém se houver essa possibilidade, essa carta aqui é necessária que seja arquivada pelo profissional da contabilidade, dizendo que, olha, eu fiz a minha parte, agora o empresário vai ter que fazer a dele. Então, a responsabilidade é dele de proceder com o registro destes livros, certo? Vou falar um pouquinho também sobre essa carta de responsabilidade. Ela não tem relação completa com as notas explicativas, porém, muitas das vezes é possível anexar as notas explicativas ou só apenas guardar junto com o registro dos livros ou guardar dentro do escritório contábil essa carta de responsabilidade. O que é essa carta de responsabilidade? Essa carta de responsabilidade, ela deve ser obtida pelo contador, ela deve ser enviada para o cliente para que ele assine, e isso é uma salvaguarda para o profissional da contabilidade, informando que ele fez a contabilização das demonstrações contábeis e todo o registro e escrituração contábil baseado nas informações que ele possuía, nas informações que ele recebeu, certo? Então, ou seja, evita que seja transferida a responsabilidade ao profissional da contabilidade em caso de uma falta de uma escrituração de algum documento, em caso de fraude, em casos de erro. Então, nesse caso aqui, o profissional da contabilidade, ele se salvaguarda dizendo que, olha, eu fiz a contabilidade baseado nos documentos que eu tive, baseado na documentação que eu recebi desse cliente, né? Então, o cliente assina essa carta dizendo que passa para ele, transfere para ele toda a responsabilidade pelas informações que foram fornecidas para a elaboração da contabilidade. Essa carta de responsabilidade, ela deve ser solicitada quando você faz o contrato de prestação de serviços com o teu cliente. Então, ou seja, uma vez que o seu contrato de prestação de serviços ele é obrigatório, você deve fazer esse contrato de prestação de serviços, essa carta também é de responsabilidade que você faça junto com o teu contrato de prestação de serviços. Porém, essa carta ela deve ser renovada a cada ano. Então, todos os anos é necessário que seja feita essa carta de responsabilidade.
e assinada pela empresa enviada para a contabilidade. Okay? E agora, quanto à publicação, a publicação das demonstrações contábeis, né? Essas demonstrações, elas podem ser feitas dependendo da obrigatoriedade da empresa. Como eu falei, algumas empresas elas podem publicar um livro, né, encadernado, capa dura, letra dourada, na junta comercial. Dentro dessa encadernação da junta comercial, além das demonstrações contábeis que são obrigatórias, né, o balanço, demonstração de resultado, dependendo se você está na ITG 1000 ou NBCTG 1000, você vai publicar dentro desse livro todas essas informações que estão de obrigatoriedade para a tua empresa. Então, vai proceder com esse registro ou fazer esse registro dentro da junta comercial, certo? Do livro da empresa, o livro diário. Já algumas empresas, elas são obrigadas ao envio da escrituração contábil digital. Essa escrituração contábil digital, ela vem em decorrência de uma lei de obrigatoriedade do SPED, que é uma obrigatoriedade fiscal, certo? Então, fiscalmente, as empresas, elas podem apresentar, né, essa escrituração contábil digital. A ECD, que ela é enviada para algumas empresas, né, principalmente as empresas do lucro real, que são obrigadas a entregar a ECD. Algumas empresas do lucro presumido podem ou não ser obrigadas e algumas empresas do Simples podem ou não ser obrigadas a fazer o envio do SPED ECD. Sendo assim, quando eu estou obrigada a fazer o envio via o SPED ECD, apesar de ser uma norma fiscal, eu também posso automaticamente cumprir a norma contábil lá dentro. Então, por exemplo, dentro do SPED eu tenho esse registro J800 e dentro desse registro J800 eu posso colocar lá dentro o meu balanço patrimonial em formato contábil ITG 1000, certo? As demonstrações contábeis em formato ITG 1000. Ou as notas explicativas, porque tem um campo específico para lançamento de notas explicativas lá dentro do J800. Então, para você cumprir toda a regra fiscal e também a regra contábil, lá dentro do SPED contábil você consegue fazer todo o envio dessas informações dentro do J800. É óbvio que a Receita Federal ela só autentica digitalmente o balanço, a demonstração de resultado e a DMPL. Essas informações que são enviadas no J800, elas não são autenticadas, porém, elas devem ser enviadas para cumprir com toda a regulamentação, certo? As demais empresas, como eu falei, elas simplesmente podem registrar na junta comercial, autenticar via junta comercial, se ela não tiver em decorrência da obrigatoriedade do ECD. Algumas empresas, como o J800, não autentica documentos, eles podem autenticar de forma avulsa também na junta comercial, caso seja necessário e de interesse da empresa, da entidade, certo? Então, pessoal, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre notas explicativas, tá? Espero que eu tenha esclarecido bastante a vocês sobre como deve ser a elaboração das notas explicativas. Então, notem o quanto que a gente tem de informações em nota explicativa, então fica muito impossível e improvável eu conseguir fazer isso tudo em 1 ou 2 páginas. Então, ou seja, ele é um documento muito complexo, é um documento que deve conter muitas informações e, como vocês viram, tanto em decorrência comercial, decorrência societária, em decorrência contábil, de obrigações, é uma demonstração obrigatória que seja feita e seja divulgada essas notas explicativas. E a gente tem percebido no decorrer de um tempo que elas têm se tornado cada vez mais utilizadas e mais imprescindíveis para que sejam utilizadas por analistas, né, ou usuários externos da sociedade, da entidade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí num próximo vídeo. Fiquem atentos aos próximos vídeos que serão divulgados pelo Conselho e qualquer sugestão, alguma coisa assim, deixem em nossas redes sociais e nos sigam lá nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, CRC Espírito Santo, tá? Até mais.